Olá, Schneider, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que assiste o Jornal do Move News. Muito bem, hoje o nosso convidado é jornalista, é nosso colega, já foi apresentador de TV, inclusive sentou na bancada do jornal de maior audiência do Brasil. Sim, o Jornal Nacional. Mas agora ele tem um novo desafio, que é ser secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer no município da Serra. Você já sabe quem é? Felipe André Correia Lemos, ou simplesmente Felipe Lemos. Muito bem-vindo, Felipe. Eduardo, obrigado. Schneider, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Bacana demais. Felipe, antes da gente entrar até na questão da secretaria, eu até tenho uma curiosidade em saber qual foi a sensação quando você recebeu o comunicado de que estaria na bancada do Jornal Nacional. Amigo, primeiro eu não acreditei, assim, porque eu não imaginava que seria possível, em função de ter colegas ali muito capacitados, mais experientes, e que eu tinha e tenho um respeito muito grande por eles, pela história deles. Então, quando essa informação chegou, né, de que o JN comemoraria 50 anos e que parte da comemoração seria receber um apresentador de cada estado para apresentar uma edição do JN, para sentar ali na bancada do jornal mais visto do Brasil, e que esse representante seria selecionado em breve, eu falei, tudo bem, não serei eu mesmo, vai ser ali, ou eles sabem disso e eu posso falar, vai ser a Dani Abreu, vai ser o Mário, eu conto isso para eles morrem de rir. Então eu não acreditei que isso fosse possível. Daí o tempo passou, 2 meses depois dessa notícia que nós recebemos, veio a confirmação, veio uma ligação do Rio de Janeiro, olhei lá, 021, atendi e tomei um grande susto quando confirmaram o meu nome para representar o Espírito Santo na bancada do JN. Foi algo indescritível, eu fiquei muito feliz por representar o nosso estado que tem um potencial incrível em todas as áreas, tem um povo extremamente acolhedor e um povo que merecia muito ter aquele destaque. E era uma final de Copa do Mundo, né, amigo? Eu tinha que chutar para o gol, graças a Deus deu tudo certo. Foi uma honra muito grande. Vocês fizeram, vamos dizer assim, uma espécie de piloto antes do jornal, da apresentação mesmo? Sim, sim. A apresentação ela ocorreu no sábado, sendo que também teve uma participação na edição de sexta-feira, né, com os apresentadores. E eu cheguei na redação, cheguei no Rio, no domingo anterior. Portanto, passei a semana inteira lá na redação, acompanhando a rotina do jornal, acompanhando a rotina dos editores, dos produtores, do editor-chefe, dialogando com todo mundo, com o pessoal do bastidor, o pessoal da área técnica. Isso foi muito bom, porque isso me deu muita segurança, né, de estar ali com uma sensação de pertencimento, onde eu já estava conversando com as pessoas, conhecendo, convivendo. E aí, ao longo desta semana, em que eu cheguei no domingo, ou seja, na parte de segunda-feira eu estava com eles, nós tivemos pilotos gravados na terça, na quarta, na quinta e também na sexta, o que me deu ainda mais segurança para desempenhar essa função tão importante. Bacana. Aí depois que você volta, né, continua ali na TV Gazeta apresentando o ES1, e aí no ano passado você decidiu tentar aí uma carreira política já como deputado federal. Essa decisão, você já havia pensado, já vinha pensando nisso a longo prazo? Como é que foi tomar essa decisão de deixar ali o jornalismo, a apresentação do jornal e migrar para o campo político? Excelente pergunta, Eduardo, porque às vezes as pessoas elas imaginam que algumas atitudes, né, que a gente toma podem não ter sido tão pensadas, calculadas ou planejadas, né? A vida requer planejamento. Eu já estava há 16 anos no veículo de comunicação, trabalhando ali na TV Gazeta, e há alguns anos apresentando o telejornal, o ES1. E eu digo para você, para todos que nos assistem, que o jornalista, de maneira geral, ele faz política não institucional. E eu explico por que eu falo isso. Porque ali, no meu papel, onde eu desempenhava dentro do estúdio, eu batalhava, vamos por assim dizer,
por pessoas que eu sequer conhecia. Como assim? Cobrando das autoridades cumprimento de prazos. Alô, prefeito, cadê aquele calçamento que já está aprovado no orçamento participativo e que essa obra não andou? Prefeito, essa obra está parada por quê? Secretário, o que aconteceu? Cadê a vaga de ambulância? A senhora está morrendo ali. Então, isso é fazer política não institucional. Eu lutava por pessoas que eu sequer conhecia. Eu brigava por ruas que eu nunca nem ia passar. Eu acredito muito na política como um instrumento de transformação. A política bem feita, ela pode melhorar a vida de centenas de milhares de pessoas. Quando bem feita. E eu acreditava mais do que isso, Eduardo. Eu acreditava que a minha contribuição ela poderia se dar além daquelas 4 linhas do estúdio. E isso me causou uma inquietação muito grande, uma vontade de dar um próximo passo. O que eu fiz? Eu me capacitei, eu fui estudar gestão. Eu fiz um MBA, procurei uma instituição muito séria, muito conhecida, que é a FGV, fiz gestão pública também para entender o funcionamento teórico, técnico, né, digamos por assim dizer, desse assunto, mas também procurei mentores, pessoas que escreveram a política do nosso Estado. Bem ou mal, eles passaram e participaram da história do nosso Estado, da história política. Então, eu conversei muito com o ex-governador, com o governador, com senadores, com deputados, com pessoas que já têm ali uma carreira estabelecida, né, nessa área, para que elas também me instruíssem, me explicassem, para que a gente pudesse entender, trocar muita ideia. Eu diria que foram mentores. E, assim, depois de 5 anos, eu me senti seguro para dar esse próximo passo, que foi a campanha que nós fizemos em 2022. Bacana. E aí vocês conseguiram, nessa campanha, quase 46 mil votos, né? Foi uma votação até expressiva para quem estava tentando ali uma primeira eleição, né, Felipe? Eduardo, eu digo que eu me sinto muito honrado, porque eu tive 45.260 votos de confiança, que as pessoas entenderam o que eu estava ali explicando, o que eu estava propondo. Nós somos da comunicação. Comunicação é assim, eu falo e o outro entende. Então, o que eu tiro disso? Quem está do outro lado, quem conversou comigo ali durante a campanha, ou quem de alguma forma acessou os meus projetos, acessou ali a minha página, entendeu qual era o meu propósito. E isso fez com que eu chegasse a esse número de 45.260 votos de confiança. Em números absolutos, eu fui o 16º mais votado do Estado. E veja, isso para mim é um orgulho muito grande, uma honra muito grande, porque eu não tenho uma tradição política, eu não sou filho de político, eu não tenho políticos na família que poderiam me apadrinhar de alguma forma. Meu pai é servidor público aposentado, trabalhou a vida inteira, 43 anos de serviço público na área da saúde. Eu sou uma pessoa que venho de baixo, estudei na escola pública a vida inteira, batalhei por oportunidades, então eu fui crescendo, eu fui entendendo que é possível sim a gente ter a oportunidade, construir essa oportunidade. Então eu me senti muito honrado pelo carinho e pela confiança dos capixabas. Eu digo mais, eu tenho assim uma dívida de gratidão, se é que eu posso falar dessa forma, com a Serra, porque eu tive voto em todos os municípios do estado, porque eu me propus a rodar o estado inteiro, eu fui a todos os municípios. As pessoas me conheciam pela tela. Eu queria ir até essas pessoas, apertar a mão delas, me apresentar, para que elas pudessem me conhecer ainda mais. Então eu rodei o estado inteiro, foi uma campanha cansativa, mas muito propositiva. Só que a Serra foi o município que mais me deu voto. No ranking ali das cidades, a Serra está em primeiro lugar. E eu tenho uma dívida de gratidão com a Serra. E é uma feliz coincidência eu estar na Serra, hoje, na gestão do prefeito Sérgio Vidigal, dando a minha contribuição e aprendendo muito com ele também, que é um grande gestor. Então eu estou aqui assim, de corpo, alma e com tudo para fazer dar certo assim, o desenvolvimento que já vem acontecendo na gestão dele, e eu quero também devolver esse carinho aos moradores da Serra que me acolheram tão bem, sobretudo na minha campanha. Bom, essa votação expressiva na Serra também acabou pesando para que você escolhesse ser secretário da Serra, já que você também teve outros convites no meio do caminho? Tive sim, e eu posso falar abertamente, porque eu conversei com cada um dos gestores que me convidaram, foram 2 prefeitos que me convidaram para participar da gestão deles, eu achei isso muito gentil, muito honroso, e eu, claro, conversei com eles também. E o nosso governador, que foi um grande parceiro, é um homem que eu admiro muito, tanto pela vida pública quanto pela honestidade da vida pessoal, é uma pessoa que, assim, é um mentor também na política para mim, e ele também me convidou a fazer parte do governo. Temos uma relação maravilhosa e continuamos parceiros. E eu fui até ele também para agradecer esse convite. E aceitei o convite do prefeito Sérgio Vidigal
por entender que aqui eu vou participar de uma construção muito grande e vou devolver, como eu disse, esse carinho, essa confiança que os moradores da Serra depositaram em mim. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, quando você assume a Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura, Lazer na Serra, muita gente também fica naquela questão. Pô, Felipe, jornalista, por que não secretário de Comunicação e secretário de Turismo? Como é que foi costurado isso daí junto ao Vidigal? Claro, a Secretaria de Comunicação aqui da Serra, ela já vem desde o início da gestão, é uma equipe integrada, é uma equipe muito competente, é um trabalho que vem dando muito certo. A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura passou por algumas alterações durante essa trajetória, né? Desde que Vidigal assumiu, outros secretários passaram por lá, e nesse momento houve um desgaste que precisava meio que trazer ali uma espécie de aproximação ainda maior, sobretudo com a turma da cultura, uma forma de ampliar ainda mais as fronteiras aqui do turismo. E essa proposta que o prefeito me fez foi muito interessante, claro, para a área do esporte também, porque eu me identifico com todas essas áreas. E você, enquanto secretário, você tem que ter ali a gestão da pasta com departamentos que já funcionam. Então, nós temos dentro da Setur um departamento de turismo que funciona muito bem, um departamento de cultura que funciona muito bem e um departamento de Estado. Só que o ordenador, o gestor, ele assumiu ali de maneira interina, porque o outro secretário ele precisou passar por uma transferência, foi para uma outra pasta para dar um suporte também para a gestão continuar apresentando bons resultados. Então, quando o prefeito me fez essa proposta, eu vi assim com um entusiasmo muito grande, porque são áreas que eu me identifico, são áreas que eu me proponho a trabalhar por entender o potencial daqui da Serra. Diferente seria se ele me convidasse para ser secretário da Fazenda, né, trabalhar com finanças. Isso não está no meu DNA, eu certamente não tenho uma técnica para isso e não aceitaria porque não seria algo conveniente, eu não iria dar o resultado que ele gostaria ou que seria necessário. Nessa área, há uma identificação muito grande e existem projetos pré-estabelecidos que precisam dar continuidade, ou seja, dar andamento, e novos projetos, né, que a gente vai desenhar, construir juntos para colocar em prática o quanto antes. Então, para mim, foi muito fácil dizer sim nesse sentido, por entender que é uma afinidade muito grande com a pasta e que são pontos que eu me proponho a trabalhar e a ajudar no desenvolvimento e no crescimento ainda mais aqui da cidade da Serra. O serrano merece. E sendo secretário, Felipe, você já começa a pensar ou planeja no futuro também tentar ir voos mais altos, por exemplo? Você seria candidato a prefeito da Serra? Amigo, eu diria para você que hoje a minha prioridade maior é dar continuidade aos projetos que já estão dentro da Setur, projetos que precisam ser iniciados. Vou até te citar um exemplo para poder voltar para a sua pergunta. Me permita só uma colocação. Nós temos aqui na área do esporte uma lei, que é a Lei Roberto Siqueira Costa. Essa lei, ela passou por uma alteração, eu diria uma modernização. Ela passou a se chamar Serra Atleta. Ela vai promover ali uma ajuda, um auxílio, eu diria assim, para os nossos atletas, que são muitos atletas, com bolsas mensais, e que vão ser de 3 valores, partindo ali de R$ 500, depois um valor maior e depois um outro valor. Esses atletas, eles vão receber mensalmente essa bolsa. Só que tem uma mais, assim, esse tipo de iniciativa já existe em outras cidades, e até aqui no governo do estado também, mas há uma inovação que só a Serra vai ter. Esses atletas vão receber também um auxílio por evento. Vamos supor que por alguma razão aquele atleta não se enquadrou para receber a bolsa mensal, mas ele é um atleta de alta performance, um corredor de alta performance, e ele quer participar de uma prova que seja fora do estado. Ele vai se inscrever e ele vai conseguir, dentro dali do planejamento e de tudo que ele tem que preencher, para ter acesso a um valor que vai custear aquele evento para ele. Isso é inédito, nenhuma outra cidade aqui do estado faz. Então eu estou muito empolgado para colocar isso em prática e, se Deus quiser, até a segunda quinzena de abril a gente vai conseguir destravar, né? Faltam alguns detalhes burocráticos, a gente sabe que há uma burocracia, um rito que precisa ser respeitado, e a gente está caminhando da forma certa para poder
fazer com que essa lei funcione, que esse apoio aos atletas funcione. Então, agora voltando à sua pergunta inicial sobre planejamento, né, sobre possíveis candidaturas, eu diria que nesse momento isso não é o meu foco, sabe? Eu entendo que eu tenho uma missão, um papel muito grande aqui na Serra para dar continuidade aos projetos da Setur. Acho que o ano que vem, né, o ano de 24, é o ano que a gente vai poder realmente discutir mais abertamente, mais claramente sobre possibilidades futuras, mas nesse momento eu não me coloco como candidato, não é a minha prioridade. Nós temos um prefeito que eu não sei assim quais são os planos dele, não posso falar por ele, mas é um prefeito que eu admiro muito e que tem, pela legislação, a possibilidade de ser reeleito, né, de se colocar à disposição para mais uma eleição. Então, assim, muita coisa pode acontecer e eu acho que 24 deve ser discutido em 24. Bacana, Felipe. Inclusive, esse projeto que você falou de esportes, né? A gente também tem programa de esportes aqui com o Jorge Félix, o garotinho, e ele já foi algumas vezes aí no município da Serra para bater um papo com alguns atletas, vai voltar ainda, porque tem muita gente boa aí no município da Serra, que a gente já conversou bastante também. E, Felipe, eu queria muito te agradecer pela participação, tá, aqui no Jornal do Mov News. Tá, prazer falar com você e desejo também aí boa sorte, um ótimo trabalho à frente da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Serra. Meu amigo, obrigado pelo espaço, Eduardo. Um abraço aí para todos. Obrigado a Mov News pelo espaço, para a gente poder discutir aqui boas ideias. Temos muitos projetos para colocar em prática, em andamento aqui na Serra. Nossos equipamentos culturais estão sendo restaurados, vão ficar ainda mais bonitos e convidativos para a gente receber o turista. Tem Reis Magos, que está passando por uma reestruturação muito bonita. Se Deus quiser, tudo correr bem, até o final do ano a gente vai inaugurar. E isso é um objetivo, uma meta, é trazer o desenvolvimento, é trazer o turista para cá, é levar o nome da Serra para o restante do estado, para o restante do país e fazer com que o serrano tenha esse crescimento, esse desenvolvimento que ele merece. Então eu posso deixar aqui a minha palavra de que o serrano pode contar muito comigo. Nós da Setur estamos à disposição para receber sugestões, receber visitas dos serranos, e não só dos serranos, as pessoas interessadas no desenvolvimento da Serra. Então contem muito comigo e obrigado mais uma vez pelo espaço aqui na Mov News. Um abraço, meu amigo. Um abraço e já está convidado para voltar outras vezes, tá joia?